Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 9 de dezembro a 15 de dezembro, esse dia de hoje. Falamos de segunda-feira, dia 9 de dezembro, dia de São Juan Diego. O sobrenome eu não vou falar, que é um pouco complicado, né? É um nome indígena. São Juan Diego e Nossa Senhora de Guadalupe, né? São Juan é o vidente da aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. São Juan Diego nasceu em 1474 em Cuautitlán, no México. Antes de ser batizado, tinha o nome de Cuauhtlatoatzin. Recebeu o nome de Juan Diego, pois o hábito dos missionários era dar o nome de João a todos os batizados. De origem pobre, o Juan pertencia à mais baixa casta do Império Azteca. Reconhecido como um homem piedoso e de intensa espiritualidade, era amigo de oração e concentrado na meditação dos mistérios religiosos. Andava descalço e vestia nas manhãs frias uma roupa de tecido grosso, de fibra de cactos, como um manto, chamado tilma ou ayate, como todos de sua classe social. Ficou viúvo em 1529, após a morte da esposa. Ele ficou doente e acabou não suportando. Foi então morar com seu tio, diminuindo a distância da igreja para 9 milhas. No dia 9 de dezembro de 1531, por volta de 3h30, durante uma das suas idas à igreja em Tepeyac, ocorreu a primeira aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. O local hoje é chamado de Capela do Cerrinho, onde a Virgem Maria o chamou em sua língua nativa, Nahuatl, dizendo: Joãozinho, João Dieguito, o mais humilde de meus filhos, meu filho caçula, meu queridinho. No dia 12 de dezembro de 1531, o Juan estava indo à cidade quando a Virgem apareceu e o consolou. Em seguida, mandou que ele fosse no alto da colina de Tepeyac e colhesse flores para ela. No píncaro da colina encontrarás a surpresa de flores desabrochadas. Só tens de as colher e trazê-las aqui. Vai, espero por ti. Apesar do frio, ele encontrou lindas flores, que colheu, colocou no seu manto e levou para Nossa Senhora. Após o milagre de Guadalupe, o Juan foi morar numa sala ao lado da capela que acolheu a sagrada imagem. Dedicou o restante da sua vida propagando as aparições de Guadalupe aos seus conterrâneos nativos, que se converteram. Juan Diego faleceu no dia 3 de junho de 1548, aos 74 anos. Né? Bonita essa história da aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. Né? Ela deixa impressa no manto do Juan Diego, né, a sua imagem. Muito bonito. Na terça-feira, 10 de dezembro, dia de Nossa Senhora de Loreto, também uma história muito bonita, né, de devoção aqui e fé. É uma celebração que recorda um acontecimento sobrenatural, o transporte da casa de Nazaré, onde Jesus viveu. Trata-se de uma casa com apenas 3 paredes, aberta ao mundo e a todas as pessoas. Assim se apresenta a Santa Casa de Nazaré, sob um precioso revestimento de mármore renascentista. Segundo a tradição, ela foi transportada por ministério angélico em uma rua pública em Loreto. Esta casa terrena, onde a Virgem Maria recebeu o anúncio do anjo Gabriel e viveu com Jesus e José, é testemunho do evento mais importante da história, a encarnação. As pesquisas históricas, arqueológicas e científicas parecem confirmar a sua autenticidade. Sancionada pela primeira vez em 1310, com a bula do Papa Clemente V. Estudos recentes demonstram que as pedras do edifício foram elaboradas segundo o uso dos natabeus, conhecido na Galiléia no tempo de Jesus. Eles eram especialistas, né? Confirmam que os incisos em grafites nessas pedras são claramente de origem judaica cristã. Além disso, que a argamassa utilizada é desconhecida na construção de edifícios na região italiana das Marcas, onde está, né? Além do mais, 5 cruzes em tecido, pertencente provavelmente aos cruzados, e alguns restos de um ovo de avestruz, símbolo do mistério da encarnação, foram encontradas entre os tijolos da construção da Santa Casa, cujo perímetro corresponde perfeitamente com a dimensão dos alicerces que permaneceram em Nazaré. História bonita para se aprofundar, né?
na quarta-feira, 11 de dezembro, dia de São Damaso I. São Damaso, de origem espanhola, nasceu em meados do ano de 305. Ocupou a sede de Roma de 366 a 384. Foi natural, ou pelo menos originário, da antiga Espanha. Seu pai e uma irmã, ao menos, Santa Irene, viveram também em Roma. São Damaso erigiu em Roma a Basílica de São Lourenço, que recebeu o cognome de In Damaso. Viveu num período de grande agitação para a Igreja. No tempo de seu pontificado, era bispo de Milão o grande Santo Ambrósio, e São Jerônimo punha sua formidável inteligência a serviço da Igreja. São Damaso teve que enfrentar um cisma causado por um antipapa, isso no início do seu pontificado. Infelizmente, esse não consistiu num único problema para o Papa, já que teve de combater o arianismo, que negava a consubstancialidade de Cristo com o Pai. Sendo ele Papa, chegou quase a extinguir-se a heresia ariana, não totalmente. O imperador Teodósio, se não encontrou nele um indomável mestre de moral como Santo Ambrósio, encontrou um Papa que afirmou sempre, com serena firmeza, a autoridade da Sé Apostólica. Papa Damaso celebrou em Constantinopla o segundo concílio ecumênico, onde publicou a fórmula da confissão de fé com a definição dogmática sobre a divindade do Espírito Santo. São Damaso, o Papa mais notável do século IV, faleceu em 11 de dezembro de 384, na chamada Cripta dos Papas, por ele explorada nas catacumbas de São Calixto. No fim de uma longa inscrição, escreveu: aqui eu, Damaso, desejaria mandar sepultar os meus restos, mas tenho medo de perturbar as piedosas cinzas dos santos. Humildade e descrição de um Papa verdadeiramente santo, que de fato preparou para si a sepultura, longe, num local solitário, à margem da Via Ardeatina, próximo ao sepulcro de sua mãe e irmã. Quarta-feira, então, um grande Papa, São Damaso. Dia 12 de dezembro, quinta-feira, dia de Nossa Senhora de Guadalupe, a padroeira da América Latina. Num sábado de 1531, a Virgem Santíssima aparece a um indígena. Caminhava ele para a cidade do México a fim de participar da catequese e da missa, quando estava na colina de Tepeyac, perto da capital. Esse índio convertido chamava-se Juan Diego, que foi canonizado em 2002 pelo Papa João Paulo II, São João Paulo II. Então Nossa Senhora disse a Juan Diego que ele fosse até o bispo e lhe pedisse que naquele lugar fosse construído um santuário para a honra e glória de Deus. O bispo local, usando de prudência, pediu um sinal da Virgem ao indígena, que somente na terceira aparição foi concedido. O grande milagre de Nossa Senhora de Guadalupe é a sua própria imagem. O tecido feito de cacto não dura mais do que 20 anos, e esse já existe há mais de 4 séculos e meio. Durante 16 anos, a tela esteve totalmente desprotegida, sendo que a imagem nunca foi retocada, e até hoje, os peritos em pintura e química não encontraram na tela nenhum sinal de corrupção. No ano de 1971, alguns peritos, inadvertidamente, deixaram cair ácido nítrico sobre toda a pintura. E nem a força de um ácido tão corrosivo estragou ou manchou a imagem. Milagre de Deus, Sexta-feira, 13 de dezembro, dia de Santa Luzia, protetora dos olhos. Santa Luzia nasceu em Siracusa, na Itália, no final do século III. Conta-se que pertencia a uma família italiana rica, que lhe deu ótima formação cristã, a ponto de ter feito um voto de viver a virgindade perpétua. Com a morte do pai, Luzia soube que sua mãe, chamada Eutícia, a queria casada com um jovem de distinta família, porém pagão. Santa Luzia vendeu tudo, deu aos pobres, e logo foi acusada pelo jovem que a queria como esposa. Não querendo oferecer sacrifício aos falsos deuses, nem quebrar o seu santo voto, ela teve que enfrentar as autoridades perseguidoras. Quis o prefeito da cidade, Pascácio, levar a desonra à Virgem cristã, mas não houve força humana que a pudesse arrastar. Firme como um monte de granito, várias juntas de bois não foram capazes de a levar. Santa Luzia é muitas vezes representada com os sobreditos bois. As chamas do fogo também se mostravam impotentes diante dela, até que, por fim, a espada,
acabou com a vida tão preciosa. A decapitação de Santa Luzia se deu no dia 13 de dezembro do ano de 304. Conta-se que antes da sua morte teriam arrancado seus olhos. Fato ou não, Santa Luzia é reconhecida pela vida que levou até as últimas consequências, pois assim testemunhou diante dos acusadores: adoro um só Deus, Deus verdadeiro, e a ele prometi amor e fidelidade. Mas deve ter fundamento essa história dos olhos, porque ela é a protetora das vistas, né? Sábado, dia 14 de dezembro, São João da Cruz. João de Yepes, seu nome de batismo, nasceu em Fontiveros, na Espanha, em 1542. Seus pais, Gonçalo e Catarina, eram pobres tecelões. Órfão de pai, sua mãe teve de passar por dificuldades para sustentar os 3 filhos, Francisco, João e Luís, sendo que este último morreu quando ainda era criança. São João da Cruz mostrou-se inclinado para os estudos. Sendo assim, a mãe o enviou para o colégio dos dos doutrinários, né? Uma coisa assim. Em 1551, os padres jesuítas fundaram um colégio em Medina, centro comercial de Castela. Nele, esse grande santo estudou ciências humanas, retórica e línguas clássicas. Estudou por 3 anos. No fim de sua formação, viu que sua vocação era a vida religiosa. Renovando sua profissão religiosa de acordo com a regra primitiva, assumiu um novo nome, João. Denominou-se da Cruz. Em 1572, a pedido de Santa Teresa, tornou-se confessor e vigário do Mosteiro da Encarnação em Ávila. Pregador místico, escritor e poeta, esse grande santo da Igreja faleceu após uma penosíssima enfermidade, no ano de 1591, com apenas 49 anos. Foi beatificado por Clemente X em 1675 e, em 1726, canonizado por Bento XIII. No ano de 1926, o Papa Pio XI o declarou doutor da Igreja. E hoje, domingo, dia de São Valeriano, 15 de dezembro, terceiro domingo do Advento, dia de São Valeriano. Valeriano foi um bispo romano de Avensano, Avensa ou Abenza, uma antiga sede episcopal da província romana da África proconsular identificável. Hoje, com as ruínas de Borj ad-Omni, na arquidiocese de Cartago, no norte da África, que viveu no século V. Na lista de bispos desta diocese, ele é o segundo da lista depois de Fortunato. São Valeriano tornou-se um bispo muito velho, com mais de 80 anos, depois de seu antecessor Fortunato. Ele é lembrado por se recusar a obedecer a Gengerico, rei dos alanos, dos vândalos. O rei chegou com suas tropas à cidade, querendo que o bispo lhe entregasse todo o mobiliário da igreja. São Valeriano protestou pela violência dos soldados e, por isso, foi expulso e exilado de sua cidade. Junto de São Valeriano, outros 8 bispos do norte da África enfrentaram o difícil exílio. São Valeriano, lembrado como confessor, sempre pronto e disponível para atender e dar assistência àqueles que lhe procuravam. Permaneceu fiel à sua fé até sua morte, ocorrida durante uma de suas peregrinações. Vítor da Vida define-o como Sanctus Valerianus, abença civitatis episcopus, enquanto Floro e Adonis o recordam em seus martirológios, respectivamente em 28 de novembro e 15 de novembro. O nome de São Valeriano foi incluído no martirológio romano no dia da sua festa, em 15 de dezembro. Então, os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana são do site católico cançãonova.com. A gente acaba trazendo ele resumido aqui, porque é muita coisa para falar da vida de cada um. Mas a gente resume um pouquinho. Quem puder, pesquise aí sobre a vida dos santos. Vamos ouvir o salmo da liturgia deste domingo. E o salmo é muito importante a gente sempre estar rezando ele. O canto desse salmo de hoje, que é de Isaías 12. Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Vamos ouvir a música.